Bom, meu nome é Juliana Tenório, eu sou cirurgiã plástica aqui no Rio de Janeiro, eu sou especialista em lipedema e hoje eu vou contar para vocês um pouco sobre essa história do lipedema na minha vida. Eu acho que tudo começa quando eu era criança, eu lembro que eu tinha 3 anos de idade e aí num domingo à noite, no Fantástico, eu lembro até hoje, estava passando na televisão sobre o Ivo Pitangui. E aí, desde esse dia, eu falei pra minha mãe que eu queria ser cirurgiã plástica. E aí, minha mãe achou barato ser cirurgiã plástica, porque a minha mãe ela é técnica de laboratório, hoje em dia ela é aposentada, mas ela achava o máximo eu querer também trabalhar na área da saúde, porque eu acho que quando você trabalha na área da saúde, você admira muito os médicos, né? Então, ela tinha essa visão de que os médicos eram pessoas que estavam ali para ajudar os pacientes. Então, ela gostou quando eu falei dessa história de médico. Mas é interessante, porque na minha família nunca teve nenhum médico, né? Eu fui a primeira médica da minha família. A minha família é uma família humilde. Quando a minha mãe se separou do meu pai, ela ainda estava grávida de mim. E aí ela foi morar com a minha avó em Vigário Geral, que é um bairro bem humilde do subúrbio do Rio de Janeiro. E aí a minha mãe sempre foi a minha maior inspiração. Ela sempre foi aquela mulher que trabalhava dia e noite para poder suprir essa questão de ter um filho sozinha. Então eu acho que além dela ter um filho sozinha, de não ter ninguém para apoiar ela emocionalmente, ela sempre foi uma mulher que também nunca teve ninguém para apoiar ela financeiramente. Então, a gente contou com a ajuda da minha avó, que é a minha segunda mãe. A minha avó cuidava de mim durante o dia e eu lembro que eu ficava esperando até tarde a minha mãe chegar. Lá para meia-noite ela chegava e aí eu ia para a cama com ela para poder ficar esse tempinho com ela. E aí minha vida sempre foi assim, entendeu? Como referência essas duas grandes mulheres, que era minha avó, que era a mulher mais corajosa e mais inteligente que eu já conheci, e a minha mãe, que era a mulher mais forte e determinada que eu conheci. E foi com essas duas inspirações que eu sempre tive a minha vida toda. E aí eu decidi ser médica, não foi fácil porque a gente não tinha dinheiro, então assim, mas eu nunca pensei em como que eu ia ser médica. Eu sempre falei que eu ia ser cirurgiã plástica. Eu não sabia como, eu só coloquei essa meta na minha vida, que eu queria ser que nem o Vipitangui. E aí foi passando, e eu lembro que os meus primos até chegaram, isso me marcou muito. Eles chegaram à época e falaram assim para mim: você não vai conseguir, você vai ter que estudar com uma sonda, você não vai poder nem comer, de tanto que você vai ter que estudar. E aí eu lembro que no início, no segundo grau, você não acredita muito que você tem que estudar tanto, né, para poder entrar para a faculdade de medicina. E aí eu estudei, e aí eu lembro que eu estudei, mas eu não estudei tanto, e aí eu não passei. E aí eu tentei a segunda vez e eu não passei de novo. E aí aquilo acabou comigo. Eu falei, cara, é um sonho de uma vida toda. Eu não posso simplesmente deixar passar isso porque eu não estou estudando e não estou dando o meu melhor. E eu acho que foi daí que eu tive uma virada de chave. E foi a partir dessa minha segunda tentativa de fazer medicina ainda, né? Que eu mudei o meu mindset e aí, a partir de então, eu só estudava. Eu parei de sair com meus amigos, eu abdiquei de muita coisa na minha vida e eu comecei a só estudar. Enfim, deu certo. Eu passei para a faculdade de medicina, mas eu passei para uma faculdade de medicina que era particular. Na época, graças a Deus, a minha avó, ela estava viva, então ela me ajudou nesse primeiro momento a ingressar na faculdade, porque se não fosse ela, eu não teria dinheiro para fazer. Mas aí, assim que eu entrei na faculdade, surgiu a oportunidade de fazer fiéis. E aí eu consegui minha bolsa, consegui meu financiamento estudantil. E logo depois disso, graças a Deus, Deus aprovou meu fiéis. E aí eu consegui fazer toda a minha faculdade com fiéis. E logo depois disso a minha avó faleceu. Ou seja, se eu não tivesse conseguido fiéis, eu não teria conseguido terminar minha faculdade. Foi um período muito difícil para mim e para minha mãe, porque além de ter perdido uma pessoa que era essencial como base na nossa vida, ela também deixou de nos ajudar também, né? Então, além de ser um baque emocional, que eu acho que é o pior de todos, que ela era assim a minha base, a minha mãe,
também teve essa parte financeira. Então foi um período muito crítico na nossa vida. A gente já não morava mais em Vigário Geral, a gente já estava morando na Vila da Penha, que é um outro bairro aqui do subúrbio do Rio de Janeiro. E foi um período que a gente contava muito dinheiro. Eu lembro que eu estudei em Nova Iguaçu e eu ia da Vila da Penha todos os dias para Nova Iguaçu, né? Um certo período. E eu lembro que eu tinha R$ 20. Eu tinha que colocar gás no carro, eu tinha que lanchar e eu tinha que voltar para casa com R$ 20. Então era assim uma coisa muito contada. Não podia sair R$ 1 daquilo, porque se saísse R$ 1 já não tinha mais dinheiro. Mas graças a Deus a gente conseguiu passar por isso. E aí eu me formei médica. Eu me dediquei muito durante a faculdade toda, porque eu lembro que para eu estudar, eu colocava um post-it colado na parede em frente a mim, que era tipo para eu nunca esquecer do que eu estava fazendo, que era Deus em primeiro lugar, colocava meu sonho, botava o esforço da minha mãe e o meu esforço. E aí todas as vezes que eu estava com preguiça ou não queria estudar, eu olhava para aquilo todos os dias e eu conseguia focar no que eu queria. E daí fui, e aí eu fiz a faculdade de medicina. Logo depois que eu terminei a faculdade de medicina, eu entrei para cirurgia geral. Sempre me dediquei muito à cirurgia geral também. E entrei para cirurgia plástica, que também não foi fácil entrar para cirurgia plástica. A gente sabe que aqui no Brasil é um lugar muito procurado para fazer cirurgia plástica e é muito difícil você conseguir ingressar também nessa especialidade. Eu me dediquei também muito para entrar, eu estudei muito, eu estudava dia e noite, dia e noite, dia e noite. Não foi fácil passar também, eu só passei na terceira tentativa. Então foi uma coisa que eu também abdiquei de muita coisa para conseguir passar, foi uma determinação. Eu sempre fui também, acho que eu aprendi muito isso dessa história da minha avó e da minha mãe, sou uma pessoa muito determinada. Então, graças a Deus, eu consegui passar para cirurgia plástica. E eu lembro que teve uma entrevista que eu fiz que me marcou muito. Eu cheguei na última fase de uma residência muito famosa de cirurgia plástica e aí eu fui para a entrevista com esse chefe. E aí ele virou para mim, e nessa época eu já morava em Copacabana, né? Mas eu morava na Princesa Isabel, que não é um lugar muito nobre da Zona Sul. Eu acho que é o lugar menos nobre da Zona Sul, né? Se a gente pode assim falar. E aí a gente tinha conseguido comprar esse apartamento financiado, eu e minha mãe, né? A gente comprou, minha mãe, graças a Deus, mais uma vez, sempre a minha mãe. Se não fosse a minha mãe, eu não seria nem um terço, nem um décimo do que eu sou hoje. E aí a gente conseguiu comprar esse apartamento financiado em Copacabana, foi um caos para a gente conseguir, enfim, financiar, conseguimos financiar, a gente se mudou para Copacabana, até porque a gente não queria ficar mais na Vila da Penha, porque a Vila da Penha remetia muito à casa que morava eu, minha mãe e minha avó, então ficou um vazio muito grande naquela casa, então a gente não queria mais morar ali. Então a gente foi para Copacabana e fomos eu e minha mãe num apartamento super pequenininho, mas a gente foi com a cara e com a coragem. Era um apartamento meio obscuro, né? Meio quadradinho, uma coisinha assim, mas era um apartamento nosso e a gente foi. Aí, enfim. E aí eu fui para a última fase dessa entrevista e eu lembro que esse chefe virou para mim e falou assim: "Ah, onde é que você mora?" Eu falei. Aí ele virou para mim e falou assim: "Você tem dinheiro para pagar a residência?" Eu falei assim: "Olha, tenho." Aí ele virou e falou assim: "O que seu pai faz?" Eu falei assim: "Meu pai é falecido." Ele falou assim: "Ah, então você é órfã." Aí eu fiquei calada. Aí ele falou assim: "Onde é que você mora?" Eu falei: "Copacabana." Ele: "Deixa eu te explicar uma coisa. Se eu fosse você, eu não estudaria aqui, porque você não vai ter dinheiro para pagar. Você não vai ter. Tá vendo esses livros que estão aqui atrás? Você vai ter que comprar todos esses livros. Você vai ter dinheiro para comprar?" Aí eu lembro que eu não conseguia nem responder, sabe? Ele: "Você dá plantão?" E eu dava plantão pra caramba para poder me sustentar, né? Aí ele assim: "Você não vai poder dar plantão. Você não vai poder fazer nada. Aí você vai chegar aqui, você não vai ter dinheiro para comprar comida, você não vai ter dinheiro para comprar nada. E eu vou ter que acabar tendo que comprar comida para você. E outra coisa, qual é a sua idade?" Eu falei: "Sei lá quantos anos eu tinha ali na época." Aí ele falou assim: "Daqui a pouco você vai engravidar, vai ficar com um filho, entendeu? Então assim, você não vai se dedicar." Aí eu lembro que eu saí de lá muito abalada, porque eu tinha estudado muito para estar ali, eu tinha certeza da minha capacidade e eu estava meio que sendo medida por eu ter pouco dinheiro e por eu ser mulher. E aí eu lembro que saindo dali eu chorava tanto que eu bati de carro. Aí que foi um caos na minha cabeça. Mas enfim, eu cheguei em casa, chorei muito, passou. Continuei estudando, não desisti. E eu passei em primeiro lugar na residência de cirurgia plástica no Exército. E aí fiz minha residência, me dediquei muito também na minha residência. E graças a Deus terminei, fiz a prova de especialista. E aí comecei a conhecer o Rafael. O Rafael, ele sempre foi um cirurgião plástico que eu me inspirei muito. O Rafael, ele me ensinou e me ensina muito. O Rafael, ele é formado há mais tempo, então
Ele abriu as portas para mim do consultório dele, abriu as portas para mim de toda a vida profissional dele. Ele me acolheu, ele me ensinou muito do que eu sei, eu devo ao Rafael. Ele pegou na minha mão e realmente ele fez comigo o que eu acho que ninguém faria. Eu não posso chorar. Eu tô maquiada. E aí, Rafael já tinha esse grande talento dele para mama, que ele sempre foi. Não tô falando para puxar saco nem nada, mas o Rafael sempre teve um dos melhores resultados de mama que eu já vi. Ele sempre foi um cara que acompanhou o maior. Eu acho que esse cara esse médico, esse cirurgião plástico que ensinou tudo pro Rafael, ele é um dos melhores cirurgiões plásticos do mundo. E ele passou tudo isso pro Rafael, que é o Dr. Afonso Accorsi. Ele é um cara que aprendeu tudo com o Liacir, que foi um grande cirurgião, e teve o Afonso Accorsi, e o Rafael teve o privilégio de aprender tudo com o Afonso Accorsi, teve esse grande mestre. E ele conseguiu passar isso tudo para mim, só que o Rafael teve essa grande habilidade em mama. E aí, mama eu gostava, mas sabe, eu sempre gostei muito de operar. Na cirurgia geral eu gostava muito de abrir barriga, na cirurgia plástica eu gostava de abdômen, eu gostava de mama, eu gostava de tudo, né? Mas eu ainda não tinha encontrado ainda uma grande paixão. Eu gostava de lipo, comecei a fazer lipo, então eu comecei a fazer lipo com o Moisés. O Moisés foi um cara que me ajudou muito também, botou a cânula na minha mão, me ensinou a lipoaspirar, me fez usar tecnologia. Foi inclusive o Rafael que me indicou para operar com ele. Então, da lipoaspiração, eu comecei a fazer lipo HD. Então, eu comecei a gostar de lipoaspirar. Falei, cara, aí tá vendo? Eu acho que é isso. Eu gosto dessa história de lipoaspiração, gosto de mexer com essa autoestima da mulher. E aí a gente começou a fazer dessa forma. O Rafael virou referência em mama e eu comecei ali a engatinhar para ser referência em contorno corporal. Eu comecei a gostar disso. Até que teve uma vez que a gente estava em Niterói, já estava começando a ter um movimento bom em Niterói, e aí a gente atendeu uma paciente que fazia crossfit, se alimentava super bem, bonita, 30 e poucos anos, mas ela tinha tido algumas gestações, tá? 3 ou 4, se eu não me engano. E aí a queixa dela era mama, abdômen e a perna dela, que não combinava com o restante do corpo, né? Que beleza, o peito tinha um pouco de pitose, estava um pouco caído, o abdômen também, mas a gente percebia que aquela pele era diferente, que aquela gordura era diferente. E aí a queixa dela é essa, mama, abdômen e perna. Aí beleza, aí a gente fez a cirurgia, né? Então vamos fazer mama com abdômen e uma lipo ali da perna, que a lipo ali da perna a gente não sabe muito o que fazer, mas vamos fazer uma lipo ali do joelho, do culote, vamos fazer um pouco de enxertia no glúteo e eu acho que é assim, porque não existe outro tratamento, né? O tratamento é esse. E aí de novo, o Rafael fez aquela mama maravilhosa, a gente fez aquele abdômen lindo e aí na perna não ficou bom. E aí ela falou assim, gente, eu não tô satisfeita com a minha perna, eu amei meu peito, eu amei meu abdômen, mas a minha perna, assim, eu acho que nada mudou. Ah, e outra coisa, no pós-operatório dela, ela teve grandes edemas na perna dela, a perna dela ficou inchada, e ela falou, gente, eu tomo muito diurético, e diurético no pós-operatório, principalmente cirurgia plástica, a gente não usa diurético, né? Porque o paciente, ele já perdeu muito sangue, já perdeu muito líquido, então, na verdade, ele precisa hidratar, e não um diurético para colocar esse líquido para fora. E aí a gente falou, olha, eu não tô entendendo o que está acontecendo, a sua perna tá muito inchada e faz Doppler, e não tinha trombo, mas era um edema bilateral e ela super inflamada, a gente não entendia o que estava acontecendo com ela. Até que ela morava na região dos Lagos, e aí ela veio com uma informação de uma fisioterapeuta que foi drenar ela e falou assim, fulana, pergunta pra Juliana e pro Rafael se você não tem lipedema. E aí ela veio perguntar isso pra gente. E aí na hora que ela falou isso, eu falei assim, cara, lipedema? Eu pensei, edema? Mas edema, lip? Aí eu falei assim, olha, pode ser que você tenha. Eu nunca vi uma pessoa inchar tanto nas pernas, fazer tanto edema nas pernas. Eu sugiro que você procure um angiologista, porque quando você não sabe o que fazer, você
encaminha para alguém que saiba, né? Eu não ia ser leviana de falar para ela que eu saberia o que fazer. Até porque eu não estava entendendo aquela fisiopatologia, tanto do edema que ela estava sentindo, de dor, de edema e de tal, e também eu também não conseguia para ela dar um resultado bonito esteticamente. Então eu pedi para ela ir no angiologista. E aí ela foi no angiologista, a angiologista também falou que ela não tinha nada, e aí ela retornou. Eu falei assim, olha, eu não sei mais o que fazer, se não tem nada. Ele falou que não tem nada, eu acho que agora o caminho é fazer tratamento estético. E aí passou. E aí a gente não deu muito seguimento para essa questão da perna dela, porque eu achava que eu não tinha mais o que oferecer para ela naquele momento. E ela saiu frustrada e acaba que a gente também sai frustrado, porque quando a gente propôs fazer aquela cirurgia para ela de lipoaspiração de perna, a gente queria que ela tivesse tido um resultado melhor, mas a gente não tinha conhecimento, não sabia que tinha como melhorar aquilo. E passou. E aí até que chegou num segundo momento que eu fui fazer drenagem linfática, né? Eu fui ser a paciente lá em Niterói. E aí teve uma esteticista, que é a Stephanie, que ela virou pra mim e falou assim, Juliana, vocês tratam lipedema? Eu falei assim, olha, não tratamos, mas ficou essa palavra pra mim. E aí eu falei assim, de novo isso, mas sabe, ficou em algum lugar ali da minha cabeça. E aí a gente foi fazer uma pós-graduação no Einstein, lá em São Paulo, eu e o Rafael. E um cirurgião plástico virou para mim e falou assim, olha, tá fazendo o que sua monografia? Eu falei para ele sobre o que eu tava fazendo na minha monografia. Aí ele falou assim, olha, eu tô fazendo sobre lipedema. Eu falei, de novo isso, gente. O que é lipedema? Aí ele falou, me explicou, lipedema é uma doença da gordura que dói. E as mulheres ficam tendo esse crescimento exacerbado de gordura em membros inferiores, que não tem no abdômen, só tem nas pernas. Uma gordura que dói, uma doença inflamatória. E que... Aí eu falei assim, qual é o tratamento? Ele, lipoaspiração. Eu falei, lipoaspiração, cuida disso, trata disso? Ele falou, trata. Passou. E aí chegou uma outra paciente, igual aquela que chegou lá na primeira. Mama, abdômen, crossfiteira, se alimentava bem, porque eu acho que na verdade as pacientes do lipedema, ao contrário do que muitas pessoas pensam e ao contrário de muitos preconceitos que existem, eu acho que a paciente do lipedema é a paciente que mais se dedica e ela é a que é mais disciplinada com o corpo, porque são geralmente mulheres que tentam tratamentos e dietas e qualquer tipo de coisa desde a puberdade. Enquanto as outras meninas na puberdade estão preocupadas em comer cachorro-quente, hambúrguer, tomar refrigerante, essas meninas desde muito cedo, elas se veem diferentes das outras adolescentes. Então, são adolescentes que começam desde muito cedo a ter essa percepção corporal. Então, são acostumadas a fazer diversos tipos de tratamento e nada adiantar. Então, eu acho que, pelo contrário, são as pacientes que mais se dedicam ao corpo. Só que, por uma ironia, é aquele corpo que menos responde a qualquer tipo de tratamento. E isso traz uma grande frustração para essas mulheres. E então, essa mulher veio de novo pra gente, já acostumada a fazer crossfit, fazer um monte de coisa. E, de novo, eu lembrei do caso daquela outra primeira, quando ela falou da perna dela. Aí eu já cheguei nesse momento e falei, Rafael, isso é lipedema. E aí a gente começou a ver sobre isso, sobre lipedema, começou a tentar estudar sobre isso, só que percebeu que, na verdade, tinham pouquíssimas informações sobre lipedema. A gente começou a buscar artigos, e aí existiam sim alguns artigos falando da fisiopatologia, mas não era uma coisa muito estabelecida 100%, era uma coisa muito confusa, só tinha artigos em inglês. A gente começou a consumir artigos em inglês, mas mesmo assim não tinha tanta coisa. Eu falei assim, gente, mas eu nunca aprendi isso na residência, eu nunca aprendi isso como médica, eu nunca aprendi isso na cirurgia geral, eu nunca aprendi isso em lugar nenhum. Eu procurei nos livros de cirurgia plástica, nada. Falei assim, tá, beleza, agora eu entendi o que é lipedema, mas como que se faz lipedema? E aí eu comecei a procurar alguém para me ensinar a fazer lipedema. Só que não existisse alguém. Aqui no Brasil não tem nenhum lugar que te ensine a fazer lipedema, né? São raríssimos especialistas, né? Na época que eu comecei a fazer, eu só conhecia 3. E eles eram em São Paulo. E não existia um curso de me ensinar técnica cirúrgica, né? Eu falei assim, gente, então essas pessoas aprenderam com alguém. Então eu vou ter que buscar com quem que elas aprenderam, né? E foi aí que eu comecei a consumir muito artigo científico de lipedema.
E e aí eu lembrei que esse médico lá de São Paulo tinha me falado de um alemão, né? Eu falei assim, gente, eu sei que é um alemão, então eu vou ter que ligar para esse meu amigo médico, esse meu amigo cirurgião plástico, que tinha me falado da primeira vez sobre lipedema. Eu liguei para ele tentar me refrescar a memória de quem era esse alemão. Só que antes disso, eu já fui consumindo muitos artigos e procurando, pesquisando, e eu via que esse nome Stefan Raprich se repetia nos artigos. Eu falei, gente, só pode ser esse alemão, porque os artigos dele são super completos e é um alemão que está falando muito sobre lipedema há muitos anos, então deve ser o Stefan Raprich. Então eu fiz uma ligação com o Felipe, ele me confirmou que era o Raprich, mas ninguém tinha muitos dados sobre isso, né? A única pessoa que tinha visto já fazer lipoaspiração de panturrilha em grandes litros foi Sócrates, que é um cirurgião plástico também, amigo do Rafael, e que a gente falou com ele sobre isso. Ele falou, olha, eu já peguei sim alguns casos de lipedema, eu faço umas aspirações de grande volume, mas ainda não tenho profundo conhecimento sobre essa doença. Então a gente falou assim, bom, então o que a gente precisa fazer agora é ir na fonte. Então a gente foi para a Alemanha, a gente entrou em contato com o Raprich, ele recebeu a gente muito bem. Eu estava grávida, eu falei, não tem jeito, eu vou grávida mesmo para a Alemanha. E a gente foi para a Alemanha, nós passamos 11 dias. E o Stefan Raprich foi um divisor de águas. Ele abriu para a gente toda a clínica, ele abriu para a gente todos os segredos, como você faz a cirurgia, como se faz o diagnóstico. A gente aprendeu a lidar com pacientes de pré-operatório, a fazer diagnóstico, a fazer a cirurgia, a fazer acompanhamento de pós-operatório, complicações, todos os tipos de pacientes de lipedema, a gente conseguiu aprender com ele. Ele passou tudo pra gente e eu tenho uma gratidão assim extrema por tudo que ele passou pra gente, que ele passou aquilo pra gente com a maior humildade e sem nenhum tipo de segredo, sem nenhum tipo de reserva. Então eu sou muito grata ao Raprich. Então quando nós voltamos com essa bagagem bem sedimentada da Alemanha e nós começamos a colocar em prática tudo aquela parte teórica, com mais agora a parte prática que nós tínhamos tido a experiência. Então a gente começou a fazer caso de lipedema e a gente começou a querer mais. E eu acho que essa é uma grande característica nossa, que eu nunca estou satisfeita com conhecimento. Eu acho que é assim quando você começa a estudar uma coisa que você gosta muito. Você começa a não ficar satisfeito com aquela informação que você tem. Quanto mais você estuda, mais você acha que você não sabe nada. Então a gente começou a consumir conteúdo de lipedema dia após dia, dia após dia. E eu fui começando a entender também, não só a parte da cirurgia, de como melhorar a parte estética dessa paciente que estava insatisfeita com o corpo dela, mas eu fui começando também a ter empatia pelo processo de vida dela. Esse processo de frustração, esse processo de abdicar a vida por não ter um certo corpo para poder ir na praia, de ter uma vida que talvez tenha tido bullying dos amigos, de adolescente, que a gente sabe que isso acontece, principalmente nessa primeira fase da vida que o corpo começa a mudar, nessa fase que o adolescente está mais frágil, é justamente nesse momento que começam as primeiras diferença entre a adolescência. Então isso marca muito e traz muito trauma para essas mulheres. Então eu comecei a ter muita empatia. Então eu comecei também a pegar muito de um atendimento de uma grande amiga minha, que é a Silvana, endocrinologista. Comecei a fazer muita troca com ela, porque eu comecei a querer entender também a parte hormonal e a parte também da parte de endocrinologia, da parte de inflamação, da parte de como entender para essa doença, como que essa doença acontecia. E eu comecei a ver que o lipedema não é só um lipedema, né? O lipedema não é só uma perna que tem um aspecto estético desproporcional. É uma perna também que tem sintomas, que tem dor e que tem sensação de peso, que é uma doença que ela é limitante, que ela é, na verdade, uma doença, ela não é uma frescura, como muita gente antes achava. E é por isso que eu coloquei sempre na minha cabeça que o lipedema é uma doença invisível, que é aquela doença que a mulher ela tem, ela fala que tem, ela fala que está doendo, que está desconfortável, mas que na verdade ninguém enxerga.
e as pessoas tendem a não acreditar naquilo que elas não enxergam. É como se fosse uma doença só emocional. As doenças emocionais são assim também, né? Assim como o lipedema, é uma doença invisível. Então as pessoas tendem a não dar importância para esse tipo de patologia. E o lipedema é super pouco conhecido, né? E eu acho que, na verdade, ele é pouco conhecido, apesar dele ter sido descrito a primeira vez em 1940, eu acho que ele é pouco conhecido porque a comunidade científica, ele é majoritariamente masculina. E o lipedema é uma doença de mulher. Então, eu acho que a comunidade científica cresce muito também quando são doenças comuns a ambos os sexos. Quando você fala só de doença de mulher, você depende de uma outra mulher para ter um pouco mais de empatia do que você está falando, do que você está sentindo. E aí foi também que eu comecei a fazer uma retrospectiva e lembrei de que quando eu era adolescente, eu sempre tive a canela mais grossa, eu sempre tive peso nas pernas, eu tinha muita mancha roxa na perna e minha mãe começava a ficar preocupada se eu tinha algum problema hematológico, de me levar no médico para ver por que eu tinha tanto mancha roxa e não tinha nada. E aí, com o passar da idade, eu comecei a ter muito peso nas pernas. E aí eu comecei a procurar cirurgião vascular. E para olhar minha perna, fazia Doppler de todos os tipos. Fazia Doppler em pé, fazia Doppler deitada, fazia um monte de coisa e nada dava alterado. E aí virava e mexia, eu falava, gente, eu tô com trombose. Eu tô com trombo na perna e não tinha nada. Nada que explicasse. Até que eu dei por mim que a minha perna não tinha nada, que era uma condição da minha família mesmo, porque eu consigo identificar algumas tias que têm essa mesma característica. E passou. Só que eu sempre, desde da minha adulto jovem, digamos assim, eu sempre gostei muito de me cuidar. Quem me conhece sabe que desde o início eu sempre fui de fazer muito exercício, e sempre fui muito disciplinada em relação à saúde, em relação à dieta, em relação ao exercício físico, em relação ao trabalho. Eu acho que a disciplina traz isso para você. Você consegue, quando você é uma pessoa disciplinada, você consegue colocar isso para todas as áreas da sua vida. E foi assim que eu fiz. Eu acho também que quando você tem um autocuidado, isso vai transbordando para as outras áreas. Então, eu sempre tive essa disciplina. Então, eu sempre fiz dieta, exercício, gostava de dormir bem. Então, isso me ajudou muito no processo de lipedema, sem saber que eu tinha lipedema. E aí, em uma determinada época da minha vida, eu conheci um terapeuta que mexia com medicina holística, uma parte mais de medicina ayurveda, uma parte mais de uma medicina diferente daquela que a gente está acostumado e daquela que a gente aprende na faculdade. E também que trabalhava junto com a Silvana, que é uma outra médica também que eu admiro muito, e que tem toda essa parte de usar a metamedicina para cura, não só física, quanto também emocional. Sabendo que às vezes a gente acaba, eu acho que na maioria das vezes, a gente acaba transbordando para o nosso corpo o que passa dentro da nossa cabeça. Então, com eles dois eu aprendi essa parte holística e eu comecei a pegar alguns pontos das minhas experiências profissionais e foi com isso que eu consegui montar hoje em dia como que eu sou, como que funciona a minha consulta. Então eu tenho essa parte holística da Silvana e do Leandro, eu tenho essa parte técnica que eu aprendi com o Rapriche e com o Rafael. Eu tenho essa parte hoje em dia, de medicina integrativa, que a gente fez curso de medicina integrativa e olhar mais esse paciente como um todo. Eu fiz muitos anos de terapia, então eu também peguei essa parte de psicoterapia para usar em consulta. E eu acho que todas essas experiências que eu passei na minha vida, tanto pessoal quanto profissional, fizeram eu me tornar a profissional que hoje em dia eu sou. Então, hoje em dia eu sou uma pessoa que eu sou extremamente apaixonada pelo lipedema, não só pela parte cirúrgica,
que é uma parte que a gente sabe que é uma parte importante no tratamento, mas hoje em dia eu consigo ter um olhar diferente para essa mulher. Principalmente porque é uma doença que não tem cura, né? Ela tem tratamento. E eu acho que tudo que eu peguei, tudo que eu passei, tudo que eu vi que transformou na minha vida, eu tento fazer com que transformar também a vida das pessoas. Tudo que eu peguei de experiência própria, eu tento fazer com que dê certo também para outras pessoas. É claro que a gente faz tudo muito individualizado, mas é respeitando o processo de cada um. Então, hoje em dia eu consigo ter esse olhar mais humanizado, ter esse olhar para aquela mulher que a gente está tratando uma doença que é uma doença complexa, que traz para elas muitos gatilhos emocionais, que traz para ela talvez uma insegurança, uma baixa autoestima, e eu tento fazer com que essa mulher ela tenha uma renovação, sabe? Eu tento fazer com que essa mulher saia daquele quadro deprimido, de baixa autoestima, de dor, de transtornos, de transtornos psicológicos, de não querer se olhar no espelho, de insegurança, do casamento ruim. Então eu tento fazer com que essa mulher tenha um novo sentido para isso tudo, fazendo com que ela se sinta bem, fazendo com que ela não tenha dor, com que ela tenha essa cura emocional, para que essa mulher ela consiga retomar novamente sua autoestima, sua segurança, e para que ela ressurja das cinzas e ela volte a ser feliz.